E aí, meus bidos instaladores, e aí, meus bidos sobreviventes. Bom, galera, hoje estou aqui para reagir e comentar ao terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, intitulado O Caminho. Episódio esse que se segue após a morte do nosso querido Joel, que eu já fiz vídeo sobre a Abby como personagem, eu já fiz vídeo sobre o episódio 3, envolvendo, lá o do Bill e do Frank da primeira temporada, do porquê que ele é tão importante pra série como um todo. Então, caso vocês queiram ver esse vídeo, eu vou deixar muito recomendado aí, os dois vão estar na descrição. Um está agora na frente do canal, quando você vai ali, entrar no canal, na página principal, tá ali aquele vídeo. E o da Abby em si saiu alguns dias atrás, então, enfim, não faz muito tempo e aí dá pra vocês correrem atrás. De qualquer modo, foram dois vídeos que eu gostei bastante de fazer, deu um trabalhinho, mas ficou legal e eu espero que vocês assistam, fechou? Enquanto isso, vou dar prosseguimento aqui à série, porque esse episódio parece que vai ser só um episódio muito triste. E enfim, era o que eu esperava do episódio seguinte após a morte do Joel, porque pô, tu vai fazer o quê? Já seguindo a adrenalina? Não tem como, você teve aqui o momento do ápice, você tem que dar aquele, Eu ia falar chuva antes do sol nascer, mas não é isso, porque o sol nascer é uma coisa boa. Ô, bichinho estranho. A calmaria antes da tempestade. Pô, que saudade, hein? I can give you something. Nossa, mano, pesado. Nossa, quase tenho vontade de chorar, mano. Pesado, mano. Pô, agora deu vontade de dizer, oh, caralho, esse mundo. Ai, eu já tinha visto uma teoria de que poderiam fazer isso. Realmente fizeram. Tirar o Joel dali. Nossa, não parece The Walking Dead? Ou, na moral, Alexandria. Nossa, igualzinho, mano. Parece até que é o mesmo cenário. Que agora que a neve passou, né? Mas interessante, eles pularam uns meses. Ah, não, mas acho que pula mesmo no jogo. Nossa, olha o Jesse, mano. Que isso, família. Just see one more person, then you're good to go. Terapia. Falei. Okay. Oh, come on, man. I've been stuck in here since... I guess I'll have to let myself off the hook for that. Everyone were as healthy as you. What would I do for weed and booze? I wouldn't worry, Gail. There's still a lot of fucked up people in this town. Yeah, but not you, though. Pô, me desculpa. Tu passou na faculdade de terapia realmente no mundo pós-apocalíptico, porque não é possível. A mina faz a resposta mais bosta possível. E ela fala, nossa, você tá realmente muito bem de saúde. Pô, mano, mas é uma merda. Até parece. Jogou uma frase clichê ainda, do tipo... Tem que botar a culpa dele em mim. Nossa, tá bonita, hein? Essa árvore rosinha aí. Pica. Olha o homem esculpindo, mano. I never said. I should have said thank you for all this time she came to visit. I told you I didn't learn anything useful. That wasn't true. The girl with the braid. Abby. Abby. But seeing as how no one's ever mentioned them since, I'm guessing small enough for us to handle them. A gente dá conta. Just us. I gotta think about this. Think about what? Let's fucking get these guys. Ellie, I saw that time and time again, and don't talk to me like I didn't know him. He was my brother. Go in. And you,
hold out information on me again, you got rendering detail for a month. Pô, é por aí mesmo que elas passam a cavalinho. Já? Well, No one falling, all clear. Keep moving. you feel safer? Yes. Good. Take cover! Prila. Alright. Good, but rotate. More. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. And no one's gonna vote for angry. A lot of people in here buried family. And now you want to send what? You're saying 6? And be forgiven. No grudges. No revenge. Boo-hoo! It's not fair! What, we gotta forgive everybody when they show up and piss in our eye? Nossa. Ellie? Because it's either that, or we do nothing. That's what everyone else out there is going to do for us. I am asking you, please, do it for us. Benzão. The council will now Adina, vote nossa, on que the orgulho. proposal to send a party Lindona. of 16 citizens to Seattle to find the people who killed Joel and... No. No. Isso aí. Isso aí. Eu quero não The mesmo. vote is 8-3. The proposal is rejected. 8-3, os três. Jesse, Tommy, Marta. Ô, louco. Here we go, Nine! Here we go! Nossa, Jack, tu tá uma maravilha. Caramba. Oh, shit. And I smoke as much weed as I can. Yeah, complete fucking disaster. But you're not here because you're worried about me. She told the truth to Anise. But we can agree to disagree about that. Então ela sabe que ela mentiu. You're afraid. Ah, então beleza. Let's talk about it. Okay. Free of charge. Nem vou cobrar. No, I think they were walking side by side from the very start. Some people just can't be saved. Excelente conselho. Tipo assim, mano, a tua filhada aí não tem conselho não e é nóis. Não tem conserto, né, no caso. Pô, a mesinha pra arrumar arma, tá? Esqueça tudo. I'm just going to bed. So, what's your plan? Snoqualmie Pass. Snoqualmie? Yeah, Snoqualmie. Approach Seattle from the east, then reassess based on what we find. Provisions. Travel light but smart. Really? Shoot your damn ass off? Before? We'll want at least 100 shells apiece, plus 50 rifle rounds. Love the Converse. Respect your consistency.
But you're not crossing open country in fucking chucks. I've done it before. Chucks. Questions. Yeah, one. How the Chuck. fuck are we gonna get all of this? Thank you. Yeah, I could have just asked. Sabia em quem confiar, né? A Dina, nem olha pra mim. Cê tá doido. Our cause? You're the one that gave the us speech, not me. É. Saddlebags are filled with stuff I had squirreled away. Mano, tu vê um negócio, aí ele não consegue nem perdoar esse mano. Tipo assim, esse mano foi um preconceituoso otário. Ele já pediu desculpa, ele agiu em prol, ele deu arma, ele deu um monte de coisa agora. Tipo, ele literalmente tá fazendo ela conseguir ir embora. E ela não consegue, tipo assim, ser bacana. Tanto que a Dina jogou um Jesus Cristo agora. Beleza, o aperto de mão é o mínimo. Isso diz muito sobre a personagem. Calma lá, mas... Ah, tá. Eu falei, ué, mas não tem a cena dela olhando o funeral do Joel? Tem toda uma... Ela se ajoelhando? É que é diferente, no jogo, o túmulo do Joel tá, tipo, na casa dele. Quando dá aqueles 3 meses, ela já tá no túmulo e ela entra na casa depois. Mas a fotografia tá... filé, hein? Ah, legal, prosseguimos já. Acho que o episódio vai acabar com ela chegando em Seattle. Pô, e a trilha sonora do Gustavo é muito pica, né, mano? Eu tô querendo elogiar desde que começou o episódio. Ela é muito boa. I came up behind him, raised my gun, and yeah. Nossa, o primeiro ela não quis contar que... Interesting. I shoot a guy and he feels sorry for me. Well, good night. Night. Okay, but I have a stupid question. How would you rate it? Scale of 1 to 10. No. Putz, eles vão fazer agora aquela cena? You kissed girls before. Well, there you have it. Já voltou? Como assim? Que papo é esse, carai? Does it ever strike you as sad, Jesse? Allie? It wasn't that high. You okay? Mm-hmm. This is just... Nossa, mano. Bonito. Da hora. Me sinto no game. O barulho do cavalo ainda, tá ligado? Pô, tu fica nessa mó cota no jogo. Too quiet. O próximo episódio vai ser Seattle. Curtis or Viper? What? Yeah, go ahead. Certo. Aquelas. É uma galera, hein? Legal, pô. É ele que se cuide. Semana passada, depois de ver o episódio 2, eu fui falar com a minha irmã e a minha irmã perguntou pra mim, né? Ah, Davi, o que você acha que vai acontecer no episódio 3? E eu falei, mano, ou vai ser um episódio inteiro de luto, ou ela sai e chega em Seattle. Pra no quarto episódio ser o episódio inteiro em Seattle. Não à toa, foi o que aconteceu aqui. Eu fiquei levemente preocupado pensando como é que eles fariam, porque assim, no jogo, depois que você sai, né, que você vai pra Seattle, são 3 dias.
certinho, assim, do que acontece, né? De tudo que vai acontecer na temporada toda. E eu fiquei, mano, como é que eles vão adaptar os 3 dias? Porque muita coisa acontece em cada um desses 3 dias. E não tem como você fazer em 1 hora de duração, teriam que ser muito mais horas. Aí eu pensei, pô, eu tô achando que eles vão cortar boa parte de probleminhas que você passa em Seattle. Tipo assim, essa parada aí que ela teve, que ela vê os mortos, não tem. Tem um lance ali de, tipo assim, você tem que ir pra tal lugar, aí você tem que subir um negócio, pular pro outro lado, ligar o disjuntor, não sei o que. Então, tipo, são problemas de videogame mesmo. E aí, corta isso, só que aí tem toda a parte em Seattle, mano. Tipo, quando você joga em Seattle, mano, você joga muito tempo, porque você tem que descobrir um caminho, a Ellie. Eu acho que é exatamente pra isso. Ela quer abrir uma parada, tipo, um portão pra ela passar. Pra ela abrir essa parada, precisa de energia e de gasolina. Aí ela tem que pegar gasolina lá numa cidade de Seattle. Mano, tu fica um episódio, tipo assim, mocota, tá ligado? Procurando isso. Então, enfim. E aí eu pensei, pô, acho que o 4º episódio é Seattle. O 5º deve ser o dia 2. E o dia 3, eles devem fazer o 6º e o 7º episódio. Por, obviamente, ser quando tem mais acontecimentos importantes. Então, eu imagino que é isso que eles vão prosseguir mesmo, principalmente depois de ver esse episódio, sim, acho que eles fizeram muito bem. E, enfim, sobre o episódio como um todo, eu achei um bom episódio de luto, né, um bom episódio de pós, porque obviamente não vai ser um episódio grandioso, né, não vai ser aquele episódio que você vai falar, nossa, aquele episódio sensacional, porque ele não precisa ser isso, ele não tá sendo feito pra ser impactante, pra ter o mesmo emocional, o mesmo impacto do episódio anterior. É bem aquele episódio, tipo assim, pós a tempestade, né? Pós tanta merda acontecer, você precisa de um episódio mais calmo. Isso, cara, você vê em The Bear, isso você vê em Game of Thrones, isso você vê em qualquer série, assim, quando tem aquele acontecimento muito forte, aquele acontecimento muito pesado, o episódio seguinte, ele dá uma relaxada, porque se você mantém as coisas muito no mesmo nível toda hora, perde a graça do nível alto. Então você tem que dar aquela, opa, entendeu? Então você tem que desacelerar um pouco pra sentir até mesmo a perda. Eu acho que até numa maratona, você acabou de ver o episódio que o Joey morreu, você fala, meu Deus, aí você vai lá e dá play no próximo episódio. É um episódio pra você ficar chorando, entendeu? Tipo assim, tu segue. Eu não chorei porque eu acho que, já passou uma semana e ao mesmo tempo, eu acho que o episódio, ele tá focando em outros assuntos que são mais interessantes do que apenas o luto, né? Então eu gosto de como você tem ali as cenas da Ellie, pô, ela vê o relógio, ela pega a arma do Joe, ela cheira o casaco, acho que o lance ali do cheirar o casaco é muito forte, né? Aquele casaco que era o casaco que o Joe tava usando na última vez que eles se viram. E era um casaco meio que familiar do Joe como um todo. Aí você tem a parte no finalzinho ali, né? Ela olhando o túmulo e tal, pega o emocional ali. Eu não entendi a parte das sementes. Eu não sei se ela quis fazer alguma coisa florescer a partir do túmulo do Joel, ou se ele tinha dado aquele em algum momento que eu não lembro, e aí ela jogou lá. Não sei se isso vai ser explicado talvez no futuro. Mas enfim, porque ela dá um sorrisinho. Então eu fiquei, parece que eu perdi alguma piada interna, entendeu? Tipo assim, foi uma sensação que passou. Mas me passou essa mensagem também, do tipo assim, estou julgando algo para florescer a partir da sua morte. Como se, tipo, cara, eu não sei se dá pra dizer que, tipo, a sua morte vai ser vingada, num quesito de, sabe, eu vou fazer algo florescer, algo de positivo florescer a partir do que aconteceu com você. Ou seja, algo positivo pra Ellie é a morte da Abby. Mas talvez isso tenha uma outra mensagem também, e aí eu não sei bem dizer qual que é, talvez no final da temporada fique mais claro, enfim. E gosto muito, isso eles já fizeram em alguns outros episódios, mas eu gosto muito de como eles têm dado informações e abordado certos assuntos que no jogo não foram tão abordados, porque o jogo ele é tão mais focado no direto, no quesito de vingança, que ele não para pra pensar em algumas coisas que eu mesmo não tinha parado pra pensar, e aqui ele para pra pensar, que é no quesito assim, beleza, Ellie, você quer ir sozinha, você tá levando 1000 armamentos, mas como é que vai funcionar o lance se você se machucar, se você torcer o tornozelo, se acontecer alguma coisa, comida, suprimento, e aí, você não vai levar nada disso, como é que você vai sobreviver na selva, tá ligado? E aí a Dina vem com essa parte da ajuda, sabe? No jogo a gente não pensa nada disso, porque no jogo meio que parece que a mochila da Ellie carrega tudo, carrega coisa de remédio, carrega todas as armas possíveis e por aí vai. E não é bem assim que funciona na vida real. Então aqui é legal porque você tem a Dina com isso. Então, pô, a Ellie tá levando o armamento, a Dina tá levando os suprimentos, sabe? Então esse pensamento sobre é muito bacana. Tal como o fato de que, pô, uma pessoa morreu, sabe? Eles não vão querer deixar 2 crianças irem pra lá se vingar, entendeu? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, sabe? Até mesmo o Tommy, pô, irmão do Joel, se preocupa com a Ellie, sabe que a Ellie tem 19 anos, sabe? Não dá pra você ir sozinha. Se você for, tem que ir uma galera. Só que aí nessa entra uma outra discussão. Se a galera for, o quanto que isso não é arriscado pro povo, sabe? Porque você beleza, se vocês vão querer ir pra guerra, vocês vão levar os melhores guerreiros.
Mas aí se você leva os melhores guerreiros, quem fica pra proteger Jackson se acontecer alguma coisa? Sabe? A gente acabou de ter um bombardeio. E é legal porque isso traz um perigo ainda maior o que eles pontuaram no episódio anterior. Porque, como eu falei, no jogo não tem esse ataque a Jackson. Ou seja, quando acontece a parada, é muito uma coisa pequena, própria, Ellie, Joel. E tipo assim, meio que é uma vingança dela, tá ligado? E aí faria sentido meio que se você quisesse jogar a cidade, porque não teria um perigo nisso. Só que no jogo não é nem discutido o lance da cidade apoiar ou não. É um lance, tipo assim, as pessoas... Eu não lembro nem se eles falam da cidade. Eu lembro que é um negócio do tipo assim, o Tommy vai lá e ajuda a Ellie, tá ligado? Ele fala assim, pô, Ellie, bora, tá ligado? Segue seu caminho. Vamos lá, pode ir lá. Só que, pô, o Tommy é um cara mais velho de 50 anos permitindo que uma criança vá ter vingança. 2, sozinha, tá ligado? Tipo assim, eu não lembro do Tommy ir com ela. Eu lembro do Tommy, tipo assim, arranjou o cavalo pra ela, tá ligado? E aí ela vai com a Dina. E aqui eu gostei que eles discutiram sobre isso, eles abordaram um assunto, sabe? No quesito de que, pô, como o episódio anterior teve um ataque, pô, a gente tá meio que se reconstruindo aos poucos ainda, a gente tá conseguindo evoluir. Se acontecer alguma coisa, a gente vai tá forte o suficiente, sabe? E não vão ter as pessoas que nos ajudaram a vencer a batalha, principalmente o Tommy é uma delas, entendeu? Então como é que você perde um fator tão relevante desse? Então eu gostei muito desse assunto que foi trabalhado, sabe? Eu achei bem pontual pro episódio, e como isso aborda mesmo pra ele, e até a discussão que é trazida, né? Então, pô, as pessoas falam ali, pô, temos suprimentos, não sei o quê. Aí o outro vai lá e fala assim, pô, acho que perdoar é uma parada, né, boa, legal, bacana, né? Um assunto aí que poderia ser um caminho, mas pra ele não é. E aí você já tem um cara com uma opinião diversa, uma opinião mais diferente, né? Que vai contra essa ideia, que fala, não, tem que se vingar mesmo, pô, é um de nós, e invadir a nossa casa. E que faz muito sentido pro personagem dele, pro estereótipo do que ele soa ser, né, do homem que é meio preconceituoso, mas também é o homem preconceituoso que também é aquele homem, tipo, meio guerreiro, é o homem, tipo, protege minha família. Então todo aquele local é a família dele. E aí se alguém acontece uma coisa, qual que ele pensa que é a forma mais fácil de resolver a parada? É com vingança, é com morte. Então eu gosto muito de que ele tenha sido o cara que tenha falado ali. É legal porque ele torna o personagem um pouquinho mais importante, mais relevante do que só uma cena qualquer de preconceituoso. E aí você tem até mesmo a psicóloga agindo no episódio, né? Tanto ela conversando com a Ellie parecendo que tinha enganado ela, mas pela conversa com o Tommy deu a entender que não enganou, porque ela fala, não é que ela mente, ela é mentirosa. Ou seja, ela não mentiu só naquela hora, ela já mentiu outras vezes. Eu estava lá quando ela mentiu, entendeu? Então, tipo assim, que conecta com o começo, ela não foi boba como eu achei que ela tinha sido. E aí a parte da carta, pra você ver, eu acreditei mais na carta do que na hora que ela falou com a psicóloga. E a psicóloga fala, não, a carta é totalmente mentirosa. Então eu falei, tá, então realmente... Tipo assim, obviamente eu sei que a Ellie quer vingança. Não tô falando que a carta que eu não entendesse que a Ellie tem um sentimento por trás de toda aquela carta, mas a carta soou muito adulta, muito batata, sabe? Tipo assim, tudo que falou ali fez muito sentido pra mim no quesito de somos um só, de se acontecesse uma coisa com cada um de vocês. Só que aí nessa eu também fiquei assim, se acontecesse com uma outra pessoa, você ia ficar nesse pique aí que você não ia ficar nem a pau, mulher, se toca. Essas coisas aí é sempre quando é um problema com a gente. Então assim, eu gostei muito da carta dela, achei uma carta bem adulta, bem palpável assim, e foi legal porque o povo votou em não. Cara, eu acho que faz muito sentido o não vencer, sabe? O não vencer porque não é só o não do tipo assim, não concordo com a sua vingança, é do tipo assim, mano, a gente vai perder gente, a gente vai perder armamento, a gente vai perder pessoas que sabem guerrear, não é todo mundo que sabe fazer isso, sabe? Quem é que vai proteger a gente se acontecer alguma coisa? E outra... É uma galera que atacou só o Joel, não foi tipo assim, atacaram várias pessoas, eles não tinham um propósito com geral, era com uma única pessoa, sabe? Isso tem realmente a ver com todo mundo? Todo mundo tem que se meter numa parada dessa? Não. E eu acho totalmente válido esse assunto, sabe? A gente vai sacrificar, a nossa galera, a gente vai sacrificar pessoas importantes, vai sacrificar a segurança do nosso lar, de uma coisa que a gente conseguiu construir aqui por uma única pessoa. E pensa bem, não é que eu tô falando que uma vida não importa, uma vida importa, mas, cara, por mim... Nossa, foi um exemplo perfeito pra, tipo assim, se propagar, pra se discutir. Quando a Ellie fala com o Tommy e fala assim, se fosse o seu caso, se você tivesse sido pego e tudo mais, o Joe não iria atrás? Aí ele falou, sim, se eu tivesse sido pego, se eu estivesse aprisionado, se eu não tivesse sido morto ainda, ele iria atrás. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Ele já está morto. A gente não vai atrás de uma pessoa pra resgatar, a gente vai atrás simplesmente por vingança. Então, tipo assim, a gente vai literalmente correr o risco de mais gente morrer, de perder pessoas importantes, perder gente aqui que é legal pra isso, quando a gente pode só simplesmente ficar aqui, e talvez eles fiquem lá, e talvez nunca mais a gente se encontre, entende? Pô, eles estão lá na PQP, mano, em Seattle, tá ligado? A gente precisa ir pra lá? Eles vieram aqui só pelo Joel.
Então, assim, não tô falando que todo o discurso do Tommy foi isso, tá? Até porque o Tommy tava concordando com a Ellie, ele queria que a Ellie vencesse na votação. Mas eu tô falando que esse é o ponto de geral, do povo, entendeu? Não é uma questão de, tipo assim, uma pessoa importa porque uma pessoa foi presa e está sofrendo. E aí a Ellie poderia falar, pô, e se fosse o seu pai, e se fosse tua mãe, se fosse... Não é isso. É um lance, tipo assim, mano, já morreu, já acabou. Essa galera não pegou e matou e invadiu eles. Essa galera matou e foi embora. Porque era tudo que eles queriam, era tudo que eles precisavam. Eles não precisavam de suprimento, eles não precisavam roubar. Eles só queriam uma única vingança, sabe? Então, tipo assim, precisa mesmo ir atrás? Eu gosto de como o episódio, ele debate muito sobre o assunto, porque esse assunto não vai ser mais relevante no futuro. Esse assunto não vai mais voltar. A partir de agora, é ele querendo vingança. A partir de agora, vai ser morte. A partir de agora, vai ser porcaria, entendeu? Então, assim, faz muito sentido que eles abordem muito esse assunto, porque esse é um assunto que é pra ficar na nossa cabeça conforme os episódios forem prosseguindo. Porque não vai ser um assunto mais discutido, mas é pra gente ficar encucado do tipo assim, o quanto que isso vai valer a pena? Até onde isso vai? O quanto que isso não vai tirar, talvez, da própria Ellie? E aí, a gente prossegue com os episódios e, obviamente, não tem mais o que eu falar a partir disso. Mas eu gosto muito de como o episódio, ele pontuou sobre isso, sabe? Foi a discussão dele, foi a discussão moral sobre ele. E aí, beleza, a votação perdeu, a gente sabia qual que seria o caminho da Ellie, eu gostei porque deixa uma coisa mais própria também. Pô, se fosse um grupo todo, ia perder a graça. A graça do jogo é que a Ellie vai com a Dina, é só elas. E no fim de tudo, a Dina não sabe lutar. Você vê, até gostei da conversa que as duas tiveram. Ah, já matou alguém? Aí a Dina joga tipo assim, ah, não matei, pô, eu sou tranquila. A Ellie já matou. O que isso indica? A Dina não vai matar durante o jogo, durante a temporada. Quem vai matar vai ser a Ellie. Então o que a gente vai ver vai ser uma pessoa trucidando geral, uma pessoa sendo pica, e a gente gosta dessas histórias, dessas coisas de vingança, né? Um John Wick da vida, um busca implacável, tem que ser uma parada meio assim. Então, assim, eu gosto muito de como eles meio que prepararam muito terreno pra esse caminho. E aí, então, eu gosto porque eles já... Eu gosto porque, determinado momento do nada no episódio, eles cortam pros Serafitas. Acho que é esse que é o nome, né? Os Serafitas, que são esses caras que eles vivem na floresta, eles se comunicam por assovio. E achei interessante, porque quando eles apresentaram a família, eu falei, será que eles vão mostrar pra gente acabar se importando com alguma coisa no futuro que for acontecer? E não à toa foi no mesmo episódio. Eu achei que seria mais pro futuro, né? Porque em um momento a Ellie encontra os Serafitas. E no fim, não, ela encontrou eles já mortos. Eu achei que ela encontraria eles vivos. E mortos pelos lobos, né? Pela galera, pela tropa da Abby, por assim dizer. E eu gosto porque isso traz uma ameaça muito forte, né? O modo como eles fazem no episódio deixa uma ameaça muito clara do que não só a Abby, mas o grupo da Abby. Ou seja, para ele chegar na Abby, ela tem que enfrentar o grupo. O que esse grupo representa, a ameaça que eles representam. Até porque o cara falou, pô, os lobos passaram... são os lobos, tá ligado? Aí todo mundo fica escondido e do nada tá todo mundo morto. Dá uma sensação muito vingativa, uma sensação muito terrorista, uma sensação muito tipo assim, pô, eles estavam escondidos e a galera não só passou, eles talvez tenham encontrado uma pessoa e eles pararam pra, tipo assim, matar geral. Então isso traz uma ameaça muito forte. E aí depois que você mostra isso, você mostra ele encontrando esse grupo, você depois mostra a tropa dos lobos, e você fala assim, caraca, mano, a Ellie tá muito lascada pra conseguir chegar na Abby. Tipo assim, vai ser um trampo. Então, eu gostei muito disso, sabe? Tipo assim, você primeiro fala sobre o luto, você fala sobre o problema, o risco, o que vai acontecer, e depois você mostra o tamanho do problema. Você fala, mano, olha a merda que a Ellie tá se metendo, tá ligado? Vale mesmo a pena? Vamos descobrir nos próximos episódios. Então, eu gostei muito do que eles fizeram aqui, e... enfim. Caraca, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu acabei de lembrar que no jogo também tem uma outra parada que eu acho que eles vão gastar um episódio todo pra isso. Então não vai ter o que eu tava precisando de pelo menos 2 episódios pra um dia. Acho que todo episódio vai ser um dia. E vai ter um episódio que eles não vão fazer um dia. Caraca, mano. Doideira. Enfim. Veio na minha mente quando eu tava falando sobre outro assunto. Mas, de qualquer modo, eu gostei disso, sabe? Apresentou aqui o grupo uma hora e apresentou de uma forma muito favorável. Você falou, nossa, interessante esse grupo. Pô, os caras se comunicam por assovio. Não sei o quê. O estilo deles, todos eles têm uma cicatriz aqui no rosto. E aí, pá... E aí, o cara ali fala com a filha, tu já se apega. Eu já fiquei olhando pra aquela menina e falei, mano, será que eles vão matar essa menina, mano? Porque é pesada. Deu 2 segundos, a menina apareceu ali morta, fúnebre, né? Caída assim. E aí você vê que a Dina sentiu aquilo, né? Uma coisa muito pesada, enquanto que a Ellie já aguenta mais. A Ellie aguenta o tranco, a Ellie aguenta o bagulho pesado. Isso já mostra muito mais diferença entre a Dina e a Ellie. E aí, a Ellie
enfim, segue caminho. E depois mostra que tem um cara ali vigiando, né? Aquele cara, se eu não me engano, ele é um problema meio que no meio do caminho da Ellie até a Abby. Então, eu quero ver como é que eles vão fazer. É uma coisa que está mexendo muito com a minha cabeça agora neste momento e eu estou encucado. Mas enfim, obviamente, gostei disso. E trouxeram um pouquinho da relação da Ellie com a Dina, né? As duas é interessante, porque assim, no jogo, a Dina não tem tanto esse lance de ela ficar voltando pro Jesse. O jogo começa, tiveram um relacionamento, terminaram, e é isso, terminaram há pouco tempo. Acabou. Não tem esse lance de que ela fica voltando. E aí falou que nesses 3 meses, aparentemente, ela já voltou pro Jesse, e agora ela tá de novo dando em cima da Ellie. Tipo assim, como é que funciona isso, Dina? Me explica, ô mulher, tá ligado? Você tá muito piranha, tá ligado? Tá muito, entendeu, assim, jogada, tá... Tipo assim, é que no fim, não é que ela tá jogada, pô, ela só deu uns pega na Ellie. Realmente, não tem compromisso, não existe um namoro, não existe nada. Mas não é meio sacanagem tu ficar, tipo, mexendo com o coração de uma que não se envolve com ninguém e ficar voltando pro ex toda hora, e aí você fica, tipo, conversando. Porque toda hora que ela interage com a Ellie, eu não sinto só, tipo, amigas. Eu sinto, tipo, um flerte muito forte. Eu sinto uma energia de tesão muito clara. Principalmente por parte da Dina. A Ellie é mais tímida, né? A Ellie é mais, tipo, ai, não fale de mim. E, tipo, a Dina já tá, tipo, assim... Faz aquele sorrisão, dá um aroma que eu fico, meu Deus do céu. Então, assim, é inacreditável ela estar brincando com o coração da Ellie desse jeito. No jogo é muito mais fluido, porque, tipo, meio que o relacionamento com o Jesse acabou e ela tá tipo, meio que investindo na Ellie, entendeu? Tipo assim, tem uma coisa mais só as duas, fica só nisso. E aqui fica nesse... Toda hora que fala do Jesse eu fico, tipo, pô, por que não cortou esse diálogo? Você tá atrapalhando o desenvolvimento disso daqui, entendeu? E aí, beleza. Aí chega no final ela joga um... Não, mas eu não estava tão drogada assim. Irmã, o que você quer, irmã? Fala pra mim. Porque 2 segundos atrás tu mete um assunto de Jesse, o que... Vamos lá, vamos supor. Eu estou interessado em uma garota. A garota fala do ex dela. Gente, isso me murcha. Isso, tipo assim... O que eu gostaria de talvez estar dando ideia, eu deixo de dar ideia na hora. Tu voltou a falar do ex? Ah, não, eu estou sempre voltando pra ele. Isso por mim é red flag, entendeu? É tipo assim, alerta vermelho, não se envolva, não corra atrás. Então, pô, mano, você me quebra. Aí tu fala do seu ex e depois você fala, mas eu gostei daquele beijo, hein? Foi levemente proposital. Pô, ô Minas, toca, velho, para com isso. Então, assim, meio desconfortável o assunto. Por um momento achei que eles iam fazer a cena que no jogo acontece antes da morte do Joel, aparentemente não. Acho que em algum momento eles vão seguir pra algo parecido. E acho válido, porque já se passaram 3 meses, né? Tipo assim, uma coisa a gente fala, nossa, não faz sentido a Ellie dar uns pega numa moça porque ela tá sofrendo pelo Joel. Pô, o Joel já faz 3 meses, né? Vamos lá. O sofrimento do sentimento, dor, choro, já acabou. Agora ela já tá normal. Só que ela tá normal com uma coisa muito clara na cabeça. Eu quero vingança, eu quero morte da Abby. Simples, fácil, show de bola. Gostei também da revelação, como a Dina chegou lá, como... Mostra muita inteligência da Dina. E eu acho que fez muito sentido nesse aspecto por eles terem mudado do jogo. Porque no jogo quem tá com a Dina, quem tá com o Joel é o Tommy. Por momento que o Tommy não tava e tava a Dina tem as informações. Então a Dina vai trazer as informações. E no jogo, eu não lembro do Tommy dar todas as informações. Se ele dá... Enfim, por que ele não foi junto? Agora eu quero rejogar o jogo pra tentar lembrar disso. Porque assim... Me inculcou muito o Tommy nesse episódio. Por um lado, tá muito diferente do jogo. Tá muito, tipo assim... Eu sinto que o Tommy... Tudo que o Tommy faz no jogo não vai acontecer na série. Só por esse episódio. E isso me inculca demais, porque o Tommy é um personagem muito relevante para alguns acontecimentos do jogo como um todo. Eu fico, será que eles vão alterar a pessoa? Não vai ser o Tommy, vai ser a Dina, tudo que vai acontecer? Ou vai acontecer alguma coisa com o Tommy, alguma coisa vai mudar na cabeça do Tommy pra ele ser mais... Porque o Tommy não tá tanto na vingança, ele não tá no espírito da vingança. E no jogo ele tava. Só que eu acho que faz muito sentido a mudança que eles fizeram. Colocar a Dina, porque é a Dina que vai seguir o caminho. Eu acho que faz muito sentido o Tommy se preocupar. Só que aí eu fico, como é que alguns acontecimentos... Aí, mano, eu vou ter que muito esperar ver o final da temporada pra poder dar alguma argumentação, pra poder falar alguma coisa sobre. Porque eles estão seguindo um outro percurso com o Tommy. E aí eu não sei o que eles vão fazer a partir de agora. E aí é meio surpresa. Por um lado, pode ser ruim. Por um lado, pode ser muito interessante. Porque, por mim também, o Tommy, do que eles mostraram até então na série mesmo, não me parece ser esse cara realmente tão rancoroso. Me parece ser um cara mais maduro, mais espiritual.
E eu acho legal como o fato de que ele viu na Ellie o Joel, do tipo assim, pô, mano, eu não quero que você siga o mesmo caminho do Joel, eu entendo você, eu sei que percurso você vai seguir, e não foi bom pro Joel, não vai ser bom pra você, sabe? Obviamente, eu quero a morte da Abby, eu quero vingança, mas eu também tenho noção das coisas, eu tenho noção do risco, eu tenho noção da vida, sabe? Então assim, eu acho legal porque me sou um homem muito maduro, é um homem que tá preocupado, mas ele não tá simplesmente abraçando a vingança. Por quê? Porque ele não tava lá, entendeu? Então, tipo assim, ele não tava lá, ele não sentiu tanto aquilo que a Ellie sentiu, que a Dina sentiu, mas ao mesmo tempo, ele tem um sentimento do tipo, perdi o meu irmão. Só que ao mesmo tempo, ele tem outras coisas, ele tem uma vida, ele tem um lugar pra, tipo assim, resolver. Não à toa, ele faz parte de um conselho que se preocupa com aquele povo. Esse conselho não tem no jogo, parça. Então é legal porque eles estão pontuando fatores pro Tommy agir diferente realmente do jogo. E ao mesmo tempo, faz sentido. Pra história que eles estão contando nessa temporada, faz sentido. Então eu não vou ser o cara aqui que vai ficar assim, nossa, tá diferente do jogo e vão cagar tudo. Porque, até o momento, a história tá seguindo o mesmo fluxo. Vai depender muito do que vai acontecer no futuro e de que mudanças talvez eles façam. Mas até agora, por mim faz muito sentido o Tommy que a gente viu na série, tudo que ele passou na série, agir desse modo neste episódio, sabe? É uma coisa muito mais madura. Você vai ficar, nossa, não, mas todo irmão vai querer se vingar. Irmão, tem pessoas e pessoas. Não é só porque você não quer que você não age pela vingança e tudo mais, que você não ama a pessoa. Você só, às vezes, raciocina direito. Eu sinto que o Tommy tá raciocinando direito em relação às coisas que eles podem perder. Em relação a tudo que ele tem que se preocupar, entendeu? Ele não é só, tipo assim, um homem naquele lugar como a Ellie é. Ele tem família, ele tem uma esposa, ele tem um filho. Ele literalmente é quase um prefeito daquele lugar. Então, assim... Entende? É muito complicado a situação que ele tá agora pra simplesmente ele abraçar e ir com a Ellie. Então a Ellie foge. E aí que me vem a questão. Será que vai ser uma questão do tipo, ele soube que a Ellie fugiu e vai pra lá? Ou vai acontecer alguma coisa lá que vai motivar ele a ir? Fica o questionamento. E aí eu vou esperar pra ver, pra poder dialogar sobre. Mas por enquanto eu não critico não. Eu não vou criticar tipo, nossa, mudou o jogo. Porque realmente esse episódio ele tem muitas mudanças. Ele tem muitas cenas a mais do jogo. E principalmente o Tommy tá um caminho muito diferente do jogo. O Tommy no jogo ele tá muito tipo assim, nossa mano, eu quero vingança, tá ligado? Mas por que... Só que aí é isso que me pega. Por que ele não vai com a Ellie? É isso que eu não lembro, entendeu? Se eles só se dividem ou se ele... Porque ele dá o cavalo pra ela. Tipo, ele meio que ajuda ela a ir. Mas por que ele não vai junto? Sabe, porque ele queria enganar a Martha ou algo do tipo? A Martha não podia saber? Talvez tivesse algo assim. Então meio que dava pra ter seguido esse caminho aqui na série. Só que eles optaram por outro rumo. E aí por que também? Porque deu a entender que a Martha tava do lado do Tommy. Então assim, tinha que ser um outro caminho. Do tipo assim, não é só, pô, beleza, apoiar a vingança. Mas tem um lance mais adulto olhando por cima disso, sabe? E aí tipo assim, pô... Ele não gostaria que a Dina fosse que a Ellie fosse sozinha. Talvez por isso ele vá atrás. Ele pode ir atrás por conta disso. Mas eu gosto do caminho que eles estão fazendo com o Tommy. Eu acho interessante. E eu acho que, cara, tem certos diálogos que eu tô vendo que eles estão montando algumas coisas pra diferenciar do jogo, mas pra ainda assim dar no mesmo caminho e dar na mesma reflexão pra gente. No caso, dar a mesma reflexão pras pessoas que não conhecem o jogo e pra quem sentiu no final do jogo. E aí é aguardar. É aguardar ver o caminho que eles vão tomar, mas eu gostei desse episódio, tá? Eu achei um bom episódio, achei que ele desenvolveu bem os pontos, acho que ele abordou bem as sentenças, né, do que virá a seguir, aquelas das sentenças de morte. E deixou bem preparado. Eu gostei que até o final, tipo assim, pô, não foi o Tommy que ajudou a levar ele, foi o cara ali que apoiou naquela discussão, sabe? Não quer dizer que o Tommy não faria, mas o Tommy não deixaria a Ellie sozinha, entendeu? Então, tipo assim, eu gostei das opções que eles estão resolvendo assim, principalmente como eles estão pensando. Porque no jogo, deixar uma garota aí sozinha com 19 anos... Só que qual que é o lance? Pra gente não importa tanto no jogo, porque a Ellie no jogo não tem cara de 19 anos. Aqui ela tem. E aí isso torna mais impactante o sentimento, a parada, né? Enfim, e aí é muito mais forte também. Então eu quero muito ver como é que eles vão prosseguir nos próximos episódios. E aí eu estarei obviamente aqui para falar com vocês. Gente, desculpa mesmo o atraso, é que aconteceram realmente muitas coisas e eu fiquei muito ocupado nos dias aí. E aí era sempre tipo assim, pô, vou conseguir editar só um vídeo, vou conseguir só editar só um vídeo. Aí eu não conseguia nem gravar. E aí eu ficava muito cansado também. E aí por isso que esse episódio acabou saindo um pouquinho mais atrasado. Mas eu prometo que nos próximos vai sair mais corretamente. Fechou? Muito obrigado aí a quem esteve até o final. Muito obrigado a quem comentou. Muito obrigado a quem viu. E eu espero reencontrar vocês em outros vídeos do canal, não só em The Last of Us. Fechou? Muito obrigado. Valeu. Falou.